I cannot think of a more cataclysmic event than the Vietnam War. Lá Combatentes do Canal da Guerra. Essas cenas que vocês acabaram de ver é do documentário Turning Point Vietnam, que estreou essa semana na Netflix. Bom, um grande diretor de cinema americano, Samuel Fuller, costuma dizer o seguinte, que um bom filme de guerra é um filme que fale contra a guerra. E um bom documentário de guerra é um documentário que denuncie os crimes dessa guerra. E esse documentário da Netflix, eu vou dizer para vocês, sem pena de errar, foi o melhor que eu vi até hoje sobre a guerra do Vietnã. Vi todos, praticamente tudo que saiu no Brasil, a gente viu, né? Todos, talvez não todos, mas a grande maioria. E esse aí bateu, inclusive, do Ken Burns, que é excelente, eu recomendo para todos, mas é mais difícil de você achar, deve ter no YouTube. E por que esse documentário é muito bom? Eu fiz uma resenha aqui, anotando nos 3 dias que eu assisti, são 5 episódios, cada episódio bastante longo, mas muito bem detalhado. Porque esse documentário, ele não poupou ninguém. Eu acho que foi a primeira vez que se diz com muita assertividade que o presidente John Fitzgerald Kennedy teve uma participação muito grande no envolvimento americano na guerra do Vietnã. Por quê? Porque o número de conselheiros no governo Kennedy aumentou bastante. Ele já deixou praticamente a cama pronta para o seu sucessor, que seria o presidente Lyndon Johnson. Eu lembro que o Kennedy é assassinado em novembro de 1963, o Lyndon Johnson assume, né, se elege depois e governa até 1968, foi o período de maior assim, intensidade da guerra do Vietnã, mas as coisas começam no Kennedy. É interessante que o documentário menciona a Batalha de Ap Bac, em 1963, né, quando 80 combatentes do Vietnã do Sul foram mortos pelos Vietcongs, mais soldados americanos também, 5 helicópteros derrubados, diversos blindados destruídos. Aquilo ali já era uma amostra do que viria depois, né? Se em 1963 o Vietcong já estava assim, as coisas piorariam bastante a partir de 1968 com a ofensiva do Tet. Mas essa batalha já era o prenúncio, ela aconteceu durante o governo Kennedy, mas não foi suficiente para sensibilizá-lo no sentido de parar, né, o envolvimento do governo americano com a guerra do Vietnã. Bom, e o documentário ele é bastante feliz também em delinear de forma magistral a crise budista que acontece no Vietnã do Sul. O que acontece? Os budistas, eles tinham problemas com o governo, né? A gente precisa lembrar que o presidente No Zin Zien, que seria assassinado um mês antes da morte de Kennedy, 3 semanas na verdade, ele era católico, então havia um problema de intolerância religiosa com os budistas, até aquela cena famosa em que um budista se imola nas ruas de Saigon. A CIA já sabia que havia um plano de militares sul-vietnamitas, né, para derrubar o governo Diem, e o Kennedy acabou aprovando. Por ironia do destino, ele aprova o assassinato de uma liderança vietnamita e 3 semanas depois ele mesmo é assassinado. Bom, também uma outra coisa que é bastante interessante, é que eles analisam bem a situação do Golfo de Tonkin, quando destroyers americanos são atacados, aí, supostamente atacados por lanchas vietnamitas. Eles mostram depois que esse ataque, na verdade, nunca ocorreu, foi abafado e usado como pretexto aí para o Congresso dar todos os poderes ao presidente Lyndon Johnson. O Johnson chamava essa lei do Congresso, a resolução do Congresso, a resolução do Golfo de Tonkin, de camisola da vovó, porque cobria tudo, né? Deram praticamente carta branca para o presidente destruir um país, o que ele faria aí pelos próximos 5 anos. O documentário também mostra uma entrevista com o comandante Everett Alvarez. O Everett Alvarez, ele era piloto de jato A4, e foi o primeiro americano derrubado no Vietnã, o primeiro prisioneiro de guerra que eles tiveram em Hanoi. Depois também mostra a marcha dos prisioneiros americanos por Hanoi, uma coisa interessantíssima. Os vietnamitas fizeram isso para humilhar os prisioneiros, e foi uma coisa assim que teve uma repercussão mundial bastante expressiva.
Bom, o documentário não esconde a crueldade do Vietcong. Uma coisa que pouca gente sabe, o Vietcong também fazia seus massacres, tá? Eles matavam líderes de aldeias, né? Eles matavam opositores, não tinha santo nessa história. Mas eles eram chamados de tios libertadores nas comunidades sul-vietnamitas, porque, na verdade, para um aldeão vietnamita, não dá para saber o que era pior, se o Vietcong, se o exército sul-vietnamita ou se os americanos. Eles sofriam violência de todos os lados, essa que é a verdade. Se legítima ou não a causa pela qual se lutava, a verdade é que eles sofriam muitas violências. Agora, uma outra coisa que o documentário também ele explorou bem foi as Free Fire Zones, as zonas de fogo livre. O que era a zona de fogo livre? O exército americano estabelecia uma área, né, que ninguém poderia estar transitando ali. Qualquer helicóptero que passasse poderia metralhar. Só que a gente tem um lado, né? Como a sociedade vietnamita era majoritariamente agrária, fica muito difícil você liberar, você cercear a movimentação de camponeses. E havia gente que não recebeu essa determinação. Então, nessas Free Fire Zones, morriam muitos camponeses que não tinham nada a ver com a guerra. Uma outra coisa também que eles colocam, né? O body count, que é a contagem de corpos. O que é a contagem de corpos? Os americanos achavam que quanto mais Vietcongs eles matavam, ia chegar num ponto que o Vietcong não ia mais ter força combativa, né? Então, o que acontece? Os comandantes americanos começaram a matar qualquer um e colocar como Vietcong. Então, muita gente morreu. Civis, mulheres, crianças, velhos, gente que não tinha nada a ver com a guerrilha, era assassinado e seus corpos entravam na contagem como se fossem soldados do Vietcong assassinados. Agora, a gente precisa lembrar também uma outra coisa importante, que Vietcong é um termo pejorativo do Ocidente, né? Comunista vietnamita. Eles mesmos não se chamavam assim, era a Frente Nacional de Libertação. Bom, mas aí que tá. A certo momento da história dos Estados Unidos, aparece um relatório da CIA, não confundir com os papéis do Pentágono, então eu vou falar deles mais para frente. Mas aparece um relatório da CIA dizendo que eles não estavam conseguindo quebrar a capacidade de lutar dos Vietcongs, ou seja, os americanos, na verdade. Deng Xiaoping, mas depois com um pouco mais de ênfase, eles já sabiam que não poderiam vencer aquela guerra. Eles procuravam, na verdade, uma saída honrosa que nunca veio. Na época poderia ser vendida como honrosa, mas hoje se sabe que, na verdade, foi uma retirada por não haver saído. O Vietnã acabou se tornando um pântano para os Estados Unidos, conforme previu o presidente francês Charles de Gaulle ao presidente Kennedy quando ele visitou a França no início dos anos 1960. Também eles exploram a questão do conflito racial, porque, como eu vi uma vez um soldado negro dizer, né, olha, nos Estados Unidos, no Vietnã, nunca ninguém me chamou de nigger. Né? Existe preconceito para mim no meu país, aqui não. Então eu não vejo sentido em matar essa gente. E esses conflitos que acabaram sendo transplantados para a guerra também, eles gerariam muitos problemas, né, dentro do exército americano. A verdade é que, quando os americanos, eu vou falar da vietnamização também, mas quando eles propõem a vietnamização, na verdade foi uma saída também para se preservar a disciplina americana, porque o exército estava à beira de um colapso em termos de disciplina, com soldados matando seus sargentos e oficiais. E outra coisa que a série coloca bem foram 72 milhões de litros de agente laranja que os americanos despejaram nas selvas do Vietnã. Agente laranja, para quem não sabe, né, é um desfoliante que eles usavam para destruir as matas para revelar os santuários do Vietcong. Só que o que acontece? Esse agente ele é altamente tóxico e acredita-se que haja mais de 3 milhões de vítimas das consequências do agente laranja do Vietnã até hoje. Você vê crianças nascendo com defeitos congênitos aí, uma série de problemas aí muito pesados. A sociedade vietnamita ela paga um preço até hoje, né, por essa incúria aí, essa perversidade, na verdade, do exército dos Estados Unidos, que foi o despejamento de 72 milhões de litros de agente laranja nos campos vietnamitas. Bom, aí a gente entra no ano de 1968, né? Além de todos os conflitos, etc., tem a morte do Robert Kennedy, que ele se propunha, caso eleito, ele seria o candidato dos democratas aquele ano.
ele se propunha, caso eleito, a acabar com a guerra, se bem que, na verdade, a gente já viu vários casos aí, tá aí o presidente Donald Trump, que promete acabar com uma guerra, mas quando se senta na cadeira percebe que as coisas são um pouco mais complicadas, né? E os tumultos de Chicago também, na convenção do Partido Democrata, que já rendeu, inclusive, filmes aí em Hollywood. Agora, é preciso falar uma coisa bastante importante, que é a vietnamização do conflito. O que é a vietnamização do conflito? Os americanos, eles inventaram a lenda de que o exército sul-vietnamita já estava pronto para combater, então a guerra poderia ser vietnamizada, ou seja, os americanos iam retirar as tropas de aviação e o exército vietnamita, bem equipado pelos Estados Unidos, ele teria condições de enfrentar o Vietcong e o Vietnã do Norte. Isso era uma falácia, ninguém acreditava nisso, essa que é a verdade, porque a gente tem que lembrar uma coisa. Se com a ajuda americana, com 500 mil de soldados americanos comprometidos no Vietnã, né, a guerra já ia mal, imagina que os americanos saíssem dali. Quer dizer, é uma utopia, vietnamização, utopia, uma desculpa que se usou, na verdade, os Estados Unidos poderem sair da guerra. E outra coisa interessante também, né, que mostra como a sociedade americana ela já estava farta dessa guerra, que o governo Kennedy que o governo Nixon precisou criar uma loteria, né, dos conscritos. Então não tinha mais aquele negócio da pessoa ser escolhido só por ser pobre, negro, etc. Havia uma loteria, você era sorteado. A pressão chegou a esse ponto. A certa altura, o presidente Nixon ele sempre teve uma mentalidade paranoica, né? E ele queria, né, provar que essas agitações que estavam acontecendo por todos os Estados Unidos e alguns países da Europa também, contra a guerra do Vietnã, que eram patrocinados pela KGB soviética. E ele colocou a CIA e o FBI para investigar, mas nunca foi encontrada nenhuma ligação entre esses manifestantes e os serviços de inteligência e segurança da ex-União Soviética. Bom, eu vou voltar a falar um pouco agora da disciplina do Exército dos Estados Unidos, né? O documentário coloca que 10 a 15% dos militares no Vietnã usavam heroína, 50% usavam maconha. Chegou num ponto que o exército precisou adotar o teste de drogas aí, né, para coibir o uso de entorpecentes por parte das tropas. E aí, já no governo Nixon, que é um governo eleito com a promessa de acabar a guerra, a gente tem enormes contradições. Por exemplo, em 1970, os Estados Unidos invadem o Camboja, né, porque eles queriam acabar com os santuários do Vietcong. Mas, na verdade, isso teve um efeito reverso, porque a invasão de americanos e sul-vietnamitas ao Camboja, ele enfraqueceu o governo cambodjano. Qual foi a consequência? O Khmer Rouge, o Khmer Vermelho, se aproveitou depois dessa fraqueza para tomar o poder em Phnom Penh, a capital do Camboja, e acabaria massacrando aí mais de 2 milhões de pessoas. Tem um filme muito bom que eu recomendo para vocês, que é Os Gritos do Silêncio. E a gente começa a chegar no final da guerra e nas consequências da mesma, né? Porque, por exemplo, os transtornos de estresse pós-traumático aumentam muito. A gente vê muitos veteranos que cometeram massacres na sociedade americana e há muitos casos de suicídios também. A gente talvez não tenha nem condições de avaliar quantas pessoas se suicidaram aí em função de seus traumas na guerra do Vietnã. Agora, outra coisa importante são os papéis do Pentágono, porque quando o McNamara fica sabendo daquele relatório da CIA, ele manda fazer um estudo, né, sobre a guerra do Vietnã, os famosos papéis do Pentágono. Só que havia um analista da CIA, Daniel Ellsberg, que começou a entregar esses papéis para o jornal Washington Post, que depois publicaria aí o caso que depois seria protagonista aí, no caso Watergate contra o Nixon. O Nixon devia adorar o Washington Post, né? E esses papéis do Ellsberg, quando vêm a público, conhecido como os papéis do Pentágono, realmente foram uma gota d'água, né? Porque os governos americanos desmentiram, sabiam que não iam ganhar a guerra e continuaram a recrutar americanos para o moedor de carne. Eu lembro que 58 mil americanos morrem naquela guerra, continuaram a recrutar os jovens americanos e matar camponeses vietnamitas. E, por fim, a malfadada retirada americana em Saigon, toda aquela tragédia, que foi o papel do embaixador Graham, que ele tinha um trauma muito grande na guerra, porque o enteado dele, que ele gostava muito, né, o filho adotivo dele, morreu
na Guerra do Vietnã. Então ele era muito ligado ao país, ele protelou ao máximo a retirada da embaixada, e nessa brincadeira aí a gente acaba caindo naquele desastre que a gente viu, os helicópteros deixando Saigon às pressas, aí aeronaves sendo jogadas ao mar, etc. Olha, eu recomendo com empenho essa série para vocês, são 5 episódios, vocês veem numa tacada, porque é realmente muito bom. É devastador, eu falo sempre que a experiência da Guerra do Vietnã, quem estuda o Vietnã a fundo mesmo, se compromete a entender o que foi que aconteceu ali, a gente vê que é devastador. Acho que a sociedade americana nunca mais foi a mesma. Eles perderam completamente a confiança do governo, parte da economia, eu digo sempre que ficou ali no Vietnã. Nixon tem que sair do padrão ouro em 1971, e alguns dos problemas estão presentes até hoje. Então fica a dica aqui para você, tá? Turning Point, Guerra do Vietnã, na Netflix, eu vou deixar o link aqui na descrição. E coloque seu comentário aqui, se você diz que os Estados Unidos, se você acha que os Estados Unidos poderiam ganhar a Guerra do Vietnã, se você acha que eles perderiam de qualquer forma, se você acha que a guerra foi uma sucessão de sujeiras e de massacres, ou se você acha que os americanos estavam certos, enfim, é importante ouvir a sua opinião. Eu lembro que agora a gente vai fazer na comunidade do Arte da Guerra, que é essa que você está vendo aqui, agora em junho, nós temos a segunda e terceira parte da nossa análise de Stalingrado, depois nós faremos uma análise da Batalha de Apac na Guerra do Vietnã. E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. Comunidade da Escola do Canal Arte da Guerra. Seja membro de uma comunidade pioneira no Brasil que oferece um ambiente virtual dedicado ao debate profissional e aprofundado sobre defesa e geopolítica. Assine agora, participe e diferencie-se nos debates sobre os desafios do mundo contemporâneo. Comunidade EADG, um espaço exclusivo para debates estratégicos. Bom, pessoal, a Amazon possui diversos livros sobre a Guerra do Vietnã e outros conflitos mundo afora, inclusive revoluções do Brasil, etc. Mas eu quero dar um destaque para vocês para um livro que eu estou lendo no momento, que é esse aqui, Vietnã, uma tragédia épica, do Max Hastings. Bom, pessoal, o livro é esse aqui, Vietnã, uma tragédia épica, 1945-1975, né, do Max Hastings. Ele esteve no Vietnã, inclusive foi ferido lá, e ele destaca o papel do envolvimento americano, mas lógico, fala também das lutas contra os franceses, a participação da China, da União Soviética, etc. O livro é interessantíssimo, cara. O meu tá todo marcado aqui, vocês podem ver, diversos marcadores de página, todo rabiscado aí que eu faço. Eu não consigo ler um livro sem anotações. Então esse livro eu recomendo. Ele é assim básico para você entender o que foi a Guerra do Vietnã. Esse livro tem na Amazon, tá? A Amazon aceita cartão de crédito, aceita boleto, parcela no cartão e a entrega é bastante rápida. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.